Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um Subsídio Teológico. Nós estamos iniciando mais uma lição. Iremos falar sobre as lições bíblicas do segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. Segundo trimestre, nós falaremos sobre o legado dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Antes de mais nada, já quero convidar você a clicar aqui no botão de inscreva-se, ativa o sininho. Toda semana nós temos um vídeo novo com essas aulas maravilhosas que eu tenho certeza que tem sido bênção para você, para sua classe, para abençoar ainda mais a sua vida pessoal, o seu devocional com Deus, e também para te encher de conhecimento, trazendo ali um preparo para que você, nos domingos ou no dia em que você tiver que lecionar a EBD, você o fará com toda a maestria. Primeira lição, nós temos aí Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo está em Gênesis capítulo 12, um dos textos mais conhecidos em relação à história de Abraão, que é a sua chamada. Diz assim o texto áureo: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. O detalhe aqui é que nós temos tanto o costume de chamar Abraão, que aqui nós falaremos, pelo menos nos primeiros textos, nas primeiras lições, nós o chamaremos pelo nome Abrão, que era o seu nome, pai exaltado, o seu nome, antes realmente de Deus transformar a sua vida, transformar o seu nome. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, do versículo 1 a 9, que é exatamente o chamado, e diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Grava isso aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Grave isso também. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deus caminhou a Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse primeiro ponto, nessa primeira lição, já uma breve introdução, nós falaremos sobre o primeiro patriarca, o grande patriarca Abrão. Por curiosidade aqui, já na introdução, a Bíblia em si, gravem isso, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não é um compêndio cronológico. O que seria isso, irmão Rafael? De Gênesis a Apocalipse, a gente não vai ver a estrutura da Bíblia, a história sendo contada de forma cronológica. Por exemplo, para quem já teve o privilégio de estudar ou de pegar, ou até tem a Bíblia cronológica, você vai ver que o primeiro versículo da Bíblia o primeiro versículo cronologicamente falando seria João capítulo 1, versículo 1, e logo depois você não vê o livro de Gênesis, você vai ver o livro de Jó, porque segundo os historiadores, os estudiosos, o livro de Jó, ele vem antes até mesmo do que os escritos de Moisés, que é o que nós conhecemos como a Torá. Então, por que eu estou falando isso? Porque, curiosamente falando, por mais que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, eles não estão organizados de forma cronológica, o livro de Gênesis em si, que é o livro tema dessa lição que nós iremos nos aprofundar, ele está organizado de uma forma mais cronológica possível, se é que podemos dizer. A estrutura dele, por mais que não esteja ali claramente falando de tempos em tempos, mas as histórias, a narrativa, ela está contada de forma cronológica. Por exemplo, você vai ver ali de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 sobre a criação, no capítulo 4 sobre Caim e Abel, capítulo 5 sobre a genealogia de Adão, capítulo 6 sobre Noé, capítulo 7 sobre capítulo 6 e 7, a devassidão do homem ali, Noé, 8, 9, capítulo 10 sobre a questão ali da divisão da terra, no capítulo 11 sobre a questão de Lameque, essa reconstrução humana, e já no capítulo 12 entra o patriarca Abraão. E aí, cronologicamente falando, os fatos eles vão sendo narrados de forma que primeiro vem Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e depois vem os seus filhos, e mais especificamente o seu filho José. Então, biblicamente, só para curiosidade e como contextualizar os irmãos, o livro de Gênesis ele vai ter a sua estrutura em ordem cronológica nessa linha, de mostrar a estrutura organizada, seguindo ali. Não vai ver primeiro falando de José para depois falar de Abraão. Pelo contrário, você vai ver falando de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, e aí sim, cronologicamente, a ordenança ali dos seus filhos, mais especificamente contando a história dos 12 e principalmente a história de José. Enfim, na introdução nós falamos isso e queremos ressaltar o seguinte, que Abrão, o nome desse patriarca, o nome original,
tem por significado Pai exaltado. Lembrando, irmãos e irmãs, já falamos isso aqui nas lições, no decorrer das nossas pré-aulas, que os nomes bíblicos e os nomes dentro dessa cultura a qual nós estamos trabalhando, né, as culturas bíblicas ali, o judaísmo, né, os tempos antigos, inclusive ainda hoje lá em Jerusalém, em Israel em si, naquelas regiões, é muito comum utilizar-se de uma determinada situação, circunstância e ocasião, dar-se um nome a uma pessoa, por uma eventualidade, por uma circunstância que aconteceu. Então, por exemplo, Abraão, nesse ponto, tem o seu significado como pai exaltado. Mais pra frente a gente vai ver Deus transformando o nome dele para Abraão, que significa exatamente o motivo pelo qual ele foi chamado, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua geração será dada, né? Você terá muitas gerações, então Abraão significa pai exaltado, Abraão significa pai das multidões, ou pai de multidões. Nós falaremos com isso um pouco mais aprofundado no decorrer das nossas lições. Primeiro ponto, o chamado de Abraão. Deus chama Abrão. E se eu falar Abraão, vocês me desculpem, mas é Abrão. Vamos lembrar que aqui nós estamos falando na cronologia da vida de Abrão antes dele ter sido transformado o seu nome, antes de Deus ter mudado o nome dele. Então, vamos dar os nomes corretos, né, para facilitar. Então, é muito comum, por já estarmos familiarizados com Abraão, mas precisamos colocar isso, né? Lembrando que nós iremos lecionar para pessoas que, pelo menos assim, acredito eu, estão aprendendo da Bíblia. E se por acaso houver alguém na sua classe, ou alguém assistindo esse vídeo, que não souber dessa história de cronologia da vida de Abrão, ele pode se confundir. Mas por que hora eles estão falando sobre Abraão e horas eles estão falando sobre Abrão? Então é por isso, tá? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Abrão é o nome original que foi dado a ele. Abraão é o nome que Deus trocou futuramente em prol da obediência que Abrão teve para com Deus. Ponto de número 1. A fé de Abrão diante do chamado. Uma das coisas mais importantes na vida de todo aquele que é chamado por Deus é a obediência. Uma das coisas que nós aprenderemos aqui sobre Abrão é que ele foi um servo obediente de forma irrestrita. Ele não ficou questionando a Deus: será que realmente eu saio aqui da minha terra? Será que esse é o melhor caminho, Senhor? Será que tem uma alternativa? Eu não posso ficar aqui e o Senhor me usar? Ou eu não posso levar certa pessoa comigo e o Senhor continuar me usando? Não. Em momento nenhum, Abrão, você vê ele questionando a Deus. Ele foi obediente de forma irrestrita. Ele não colocou restrições. Olha, eu faço isso, eu vou ouvir o seu conselho, eu vou ouvir o seu chamado, mas o Senhor também tem que seguir isso aqui, tem que fazer isso por mim. Não. Irrestrito, uma fé irrestrita, 100% confiante naquilo que Deus havia de prover. E a fé de Abraão, né, inclusive ele é conhecido também como pai da fé, é muito usado isso lá nos livros de Gálatas, pelo próprio apóstolo Paulo. Ele transmite a nós essa ideia de que ele era um homem cheio de fé, porque de forma confiante, de forma sem ter o conhecimento prévio, nós vamos falar sobre o que é fé aqui um pouquinho à frente, nós vemos que ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente seguiu, ouviu o chamado de Deus e seguiu. Então, o seu chamado de Abraão, ele exigia que fosse uma obediência irrestrita e também uma fé verdadeira, verídica. Quando nós falamos sobre Abraão, ele não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Quando Deus fala com ele assim: Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus não deu sinais para ele: não, vamos fazer o seguinte, você vai sair do meio da sua terra, mas você vai parar ali no lugar X, e aí você vai sentir que eu estou contigo. Não teve isso. Abraão não teve um sinal visível, ele não teve uma previsão: faz isso, sabe? Nada. E hoje em dia, vou dar um exemplo para os irmãos, quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, quando eu vou visitar os meus pais, a gente vai de carro, e aí automaticamente, por mais que a gente já foi várias vezes, a gente usa o quê? Quando nós não sabemos o caminho, o trajeto, nós usamos um GPS. Quando você coloca a origem, né, a saída e o destino, o próprio GPS te dá uma previsão: você vai chegar em determinado lugar com tantas horas, o trânsito vai estar assim, pode ser que alguns trechos tenham sinalização de radar, outros trechos podem estar chuvosos, com engarrafamento, com homens na pista. Você tem as previsões. E ainda por cima, você tem o direcionamento, né? De tempos em tempos, o GPS ele fala: vire à esquerda, vire à direita. Com Abraão não foi assim. Na nossa vida, a gente utiliza essas facilidades. Abraão não teve esse GPS divino para poder direcioná-lo. Por isso é que nós dizemos que Abraão ele agiu inteiramente por fé, porque ele não teve algo em que se apoiar, ele não teve algo para poder ver, né? Opa, não, eu vou porque eu estou vendo ali a terra. Ele me direcionou. Não, vai para a terra X. Não. Sai de tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. 100% a fé de forma irrestrita. Não havia nada que indicava o caminho para Abraão. Apenas o chamado de Deus, apenas a voz de Deus. E aí, um outro detalhe, talvez você se pergunte: tá, irmão Rafael, e aqui cabe esse momento, né, de apresentação. Quem era Abraão? Por que Deus escolheu? Deus poderia ter escolhido qualquer ser humano, mas por que escolheu Abraão? Isso é um bom ponto. É um questionamento que nem eu, nem você, nem historiadores, nem os maiores teólogos que já pisaram nessa terra podem responder. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem uma receita de bolo, ele não faz as coisas e dá satisfação: eu vou escolher Abraão porque eu achei ele assim sensato. Pelo contrário, simplesmente a Bíblia vai descrever que Deus escolheu Abraão.
simplesmente chamou Abraão. Quem era Abraão, irmão Rafael? Ele era filho de algum pastor? Ele era servo de algum sacerdote? Ele era filho de algum rei, de alguma pessoa importante? Não. Sabe quem era Abraão? Abraão era filho de Terá. Ele viveu ali na região da Mesopotâmia e simplesmente era uma família idólatra. A Bíblia descreve que o pai de Abraão, ele era fazedor de imagens, de ídolos. Ou seja, uma família idólatra. Então pensa comigo o seguinte, imagina que você cresceu num ambiente que você ouve falar de todos os tipos de deuses. Todos. Dá nome para todos os deuses. E aí você cresce ouvindo, né? O Deus A, o Deus B, o Deus C, todos eles são deuses. Só que nenhum deles nunca falou com você. Você só faz ali as esculturas e vende elas. Passa ali para os templos. Só que em determinado momento da sua vida, você ouve a voz de um Deus. E o detalhe é que não era de nenhum Deus da qual você ouviu falar, não era o Deus da qual seus pais faziam, o artesão ali, né, não fazia as imagens, e aí você fala, eu servi, eu ouvi e eu vi sobre esses deuses durante toda a minha vida e nenhum deles falou comigo. Mas agora eu estou ouvindo a voz de um Deus verdadeiro, genuíno, o único Deus. E Abraão ouve essa voz, então esse era o Abraão. Ele habitava num lugar idólatra e o seu próprio pai, né, a sua própria família, o antro familiar, ele era um antro idólatra. Abraão cresceu neste ambiente. Ponto de número 2, a promessa para Abraão. E aí, rapidinho, recapitulando uma coisa que é muito importante, mas vou falar logo depois que você clicar aqui no botãozinho de curtir, tá? Não esquece, curta o vídeo pro YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo, para você ver, indicar pro YouTube que essa aula tem sido uma aula boa, uma aula que tem ajudado a sua vida. Compartilha também no grupo aí do WhatsApp, nas suas redes sociais com mais e mais irmãos. Mas rapidinho, um detalhe aqui que vale a pena nós adentrarmos, que é o seguinte, Deus, ele não escolhe as pessoas por classe social, por classe financeira, por posição, por título, não. Abraão, ele não tinha nenhum título, ele não era conhecido de ninguém, ele não fazia parte de uma família importante, de reis, de sacerdotes, de nada, nada. Abraão era simplesmente um ser humano em meio à sociedade. Era apenas um homem entre muitos homens. Deus escolheu Abraão e a partir dessa escolha, ele criou o seu povo, ele instituiu a sua nação, ele decidiu que através daquela pessoa que de forma irrestrita, obediente e uma fé verdadeira, ele faria com que a descendência dele seriam a bênção para todas as nações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, meu irmão e minha irmã, Deus ele não é regra, né, de Deus, de que ele vai chamar só os que são filhos de pastores, só os que são filhos de missionários, só os que cresceram na igreja, só aqueles que de alguma forma eles tiveram determinado acesso. Não, Deus pode chamar qualquer um. Sabe qual é o meu papel e o seu papel? É anunciar o evangelho, seja com palavras, seja com atitude, seja com a nossa vida. A nossa missão é anunciar o evangelho. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a forma de Deus chamar essas pessoas, né, o famoso chamado irrestrito, né, o convite irresistível, chamado irresistível, é exatamente pela pregação. Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós ouvimos o evangelho, as boas novas do reino de Deus, o Espírito ele vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí automaticamente nós nos passamos a ouvir esse chamado e a seguir essa voz, a voz do evangelho, assim como Abraão fez. Abraão não era diferente de mim e de você. E um outro detalhe que eu já vou aproveitar para falar, como se diz, a lição é bem simples, bem rápida, é sobre a vida de Abraão, o chamado de Abraão, mas eu quero colocar aqui alguns detalhes para que você, caro professor e professora, vocês possam mostrar aos seus alunos que Abraão, ele não era um super-homem, um ser humano além das capacidades normais do ser humano. Pelo contrário, ele era carne e osso como eu e você, ele era ser humano falho como eu e você, ele era uma pessoa comum, gente como a gente. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas e nós crescemos, eu falo eu, minha esposa, a gente cresceu num ambiente religioso em que nós olhávamos para as pessoas, né, para os nossos líderes, as pessoas ali da igreja, e nós víamos eles naquela época como super-homens. O pastor ele era uma pessoa intocável, ele era o santíssimo, a quarta pessoa da Trindade. Os líderes eles eram como anjos, eram pessoas que nós olhávamos e pareciam ser pessoas inalcançáveis, e a gente pensava, uau, como eu consigo em algum momento da minha vida ser uma pessoa como essa? Sabe, meus irmãos, a gente vai vivendo e vai aprendendo dentro da palavra, tá? Dentro da palavra, que não existe seres humanos melhores ou piores, não existe super-homens entre nós, não existem super-mulheres ou mulheres maravilhas, pelo contrário, somos todos seres humanos falhos diante de um Deus que nos capacita, diante de um Deus que nos prepara, diante de um Deus que nos fortalece, nos enche. Sem Ele, como o próprio Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, nós não somos nada. Abraão era dessa forma. Tem um texto, eu vou fazer a leitura para os irmãos entenderem, exatamente do que eu estou falando, está lá em Tiago. Tiago é um livro, uma carta prática, digamos assim, um livro muito utilizado para mostrar a vida cristã no dia a dia, na vida comum, como diziam os puritanos. Mas aqui no capítulo 5, verso de número 17, é muito comum, né, nós lemos ali o próprio Jesus falando que nunca houve profeta como Elias, né, o profeta era o Elias, poderoso em palavras, poderoso em ações.
Os próprios profetas, né, Malaquias, falando que o Elias deveria vir para cumprir a promessa e tudo, que aí é uma referência a João Batista, mas enfim, quando nós lemos o livro de Elias, nós vemos assim, Elias, aquele homem intrépido, corajoso, o cara enfrentou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, começou a enfrentar o próprio rei Acabe, a própria profetisa Jezabel ali e tudo, e nós vemos aquele homem cheio de poder. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 17. Irmão Rafael, Elias era quem? Elias era uma pessoa frágil como nós. Olha o que Tiago está falando. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Mas o ponto principal aqui é a Bíblia descrevendo que Elias não era um super-herói. Não era um homem extraordinariamente fora do comum em relação aos outros homens. Pelo contrário, Elias era um homem frágil como nós, era gente como a gente. E tudo isso eu estou explicando para mostrar que Abrão, da mesma forma, era homem como eu e você, era um ser humano de carne e osso, e homem aqui, obviamente, eu estou dizendo no sentido amplo da palavra, né, abrangendo também homem e mulher, a palavra em si, totalizando, mostrando a generalidade do nosso gênero mesmo, ser humano, e é isso. Então, Abrão era uma pessoa simples, comum. Na promessa de Abrão, o que Deus prometeu ao patriarca marcaria toda a sua história e a de seus descendentes, não só para aquele tempo, até os dias de hoje. Hoje, por exemplo, 2026, Abrão foi chamado em torno de 4.000 anos atrás, vamos arredondar assim, né, jogando números altos, 4.000 anos atrás, e olha para você ver, 4.000 anos no futuro estamos nós aqui, eu, você, e nós vamos lecionar sobre esse homem. Ou seja, a decisão de ouvir a voz de Deus, acatar a promessa que Deus havia feito a ele, não marcou Abrão somente naquele tempo. Pelo contrário, talvez naquele tempo, Abrão foi apenas um homem rico, de posses, né, teve ali suas histórias com o rei do Egito, com o faraó, foi o pai de Isaac, que teve outras histórias. Talvez naquele período Abrão foi conhecido apenas como esse, né? Teve o contato com Melquisedeque, intercedeu pelas grandes cidades de Sodoma e Gomorra, que fez o grande feito ali com os 308 homens comuns para resgatar Ló de um grande exército de 5 reis. Talvez foi só conhecido dessa forma, mas hoje está nós aqui em 2026 falando sobre os grandes feitos de Abrão. E não falamos de feitos humanos, e sim o grande feito que é crer em Deus, que é pela fé confiar naquele que deu a palavra, que chamou, que resgatou. Então esse é um ponto muito importante. O Senhor, ele é fiel e cumpre as suas promessas, mas detalhe, cumpre no seu tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Nós falamos isso na lição passada sobre o termo grego tempo, que é kairos. O que é o termo grego kairos? Existem 2 tempos, né? Que é o tempo que Deus está fora dele, que é... Me fugiu aqui agora a palavra, vou lembrar e já falo para os irmãos. E tem um tempo que é a palavra grega kairos, que é denominado o tempo contado em 24 horas. Esse tempo não é o tempo em que eu determino que a minha promessa vai se cumprir. Pelo contrário, o kairos de Deus é diferente do nosso kairos. Eu, às vezes, imagino assim, Deus me fez uma promessa, e eu estou esperando essa promessa com 1 semana, com 1 mês, com 6 meses, com 1 ano, e nunca vem. E aí eu me canso, né? Como diz a segunda carta de Pedro, né? Muitos têm as promessas de Deus como tardias. Muitos têm como tardia, mas ela sempre vem no tempo certo. Se é uma promessa que foi feita por Deus, assim como foi feito para Abraão, tenha certeza que no tempo certo, no tempo de Deus, essa promessa se cumprirá, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O ponto de número 3, as bênçãos de Deus para Abrão. Uma das características dos atributos de Deus é que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, abençoar aqueles que amam a Ele e de forma irrestrita, que o amam, né, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, e como nós temos também no livro da Lei, Deuteronômio, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a nossa racionalidade, com todas as nossas forças. Deus tem prazer de abençoar essas pessoas, e Deus abençoa aqueles que colocam a sua esperança, a sua vida, a sua confiança inteira nele. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. E com Abraão não foi diferente. Abraão, ele confiou integralmente em Deus, e Deus, né, como nós dizemos aqui no ponto anterior, foi fiel para cumprir e abençoou Abraão de forma grandiosa. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão, isso no versículo 2, e Abraão, quando ele estava, lembra, o chamado foi com 75 anos, quando Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, e aí com 99 anos é onde Deus muda o nome dele para Abraão, cujo significado é Pai das Nações ou Pai de Multidões. Um outro detalhe, e aqui nós finalizamos o ponto de número 1, é o seguinte, cronologicamente, quando a gente lê, por isso que eu dei aquela explicação sobre a cronologia, que o texto ele não está em ordem cronológica dos fatos, veridicamente falando. Tipo, não, Abraão nasceu aqui, ele foi chamado aqui, e nesse tempo aqui ele saiu, nesse outro tempo aqui ele foi para o Egito. Não tem essa cronologia. A cronologia que eu quis dizer, como eu disse mais uma vez, recapitulando a estrutura, ela está contando os fatos historicamente em ordem cronológica. Por exemplo, primeiro vem Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó. Mas os fatos das histórias de vida desses homens não estão em ordem cronológica. Por exemplo, em Gênesis 12 é onde nós vemos Deus chamando Abraão. E aí, o leitor desatento, corriqueiro, aquele leitor que passa no texto lendo rápido, fala assim, não, eu li a Bíblia hoje, mas leu só para cumprir tabela,
Esse leitor ele fica desatento e ele acha que em Gênesis 12 é onde Deus chama Abrão e ele já sai dali e vai lá caminhar pelo deserto, peregrinando até achar a terra prometida. Não. A Bíblia vai descrever que Abrão, se não me falha a memória, eu vou tentar achar aqui, por exemplo, Gênesis 11, um capítulo antes, olha só. Abrão, ele ouviu a voz de Deus, Deus chama Abrão, e nesse período, Abrão ainda estava na casa de seus pais, né? E o seu pai Terá. Gênesis capítulo 11, vai falar aí sobre a torre de Babel e tudo, mas lá no finalzinho, olha só, versículo 31. Gênesis, vai começar a contar a história de Abrão. Vamos ler do versículo de número 25. Quando Naor completou, Gênesis 11, 24. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Gravem isso. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. A estrutura básica de Gênesis falando sobre genealogia. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã, os seus 3 filhos. Abrão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Agora entra na genealogia. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Aqui é para nos apresentar a estrutura familiar de Abrão. Arã, 28, versículo 28. Arã morreu na presença de seu pai Terá em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Então nós sabemos que Abrão, ele morava junto com seu pai em Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia. Então, um dos seus irmãos, Arã, que era o pai de Ló, morreu quando ainda estava na casa de seu pai, lá em Ur dos Caldeus. Gravem isso. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Aqui está entrando um pouquinho na história, dando um panorama, um contexto sobre a vida das pessoas, porque já já a gente vai entrar no capítulo 12, que vai ser a história específica de Abrão. Olha o versículo 31. Abrão ainda estava na casa de seu pai, em Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia. Chegamos no versículo 31. Abrão mora com seu pai. Abrão Abrão se casa com Sarai, que ela era estéril. E aí o versículo 31 começa a dizer o seguinte: Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Ponto final. Nós lemos aqui que, recapitulando então esse primeiro ponto, Abrão, ele morava na casa do seu pai, e morar na casa do seu pai não quer dizer que ele morava debaixo do mesmo teto, tá, irmãos? Quando fala assim, era uma comunidade, como se fosse vou exemplificar de uma forma bem simples, como se fosse uma pequena vila de tendas. Então, você estava sobre as tendas do seu pai, você estava sobre as barbas do seu pai, digamos assim. Ele vivia ali junto com o pai dele. Possivelmente ele seria um dos herdeiros, né, de tudo aquilo, mas a Bíblia vai descrever aqui: Abrão morava com seu pai Terá, casado com Sarai, em Ur dos Caldeus. Em um determinado momento, Terá decide sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra chamada Canaã. Só que antes dele chegar em Canaã, ele chegou num lugar chamado de Padã Arã. E ali ele parou. Abrão estava com ele, né? Ele levou Abrão, levou Sarai, levou Ló, ficou todo mundo ali em Padã Arã. E aí, Terá morreu. E aí entramos no capítulo 12. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus fala com Abraão no capítulo 12, no capítulo 12, versículo 1, Abrão estava na casa de seu pai, casado com Sarai. E aí, Abrão não, digamos assim, só para os irmãos e as irmãs dele, Abrão não obedeceu de forma clara nesse primeiro momento. Porque nesse momento você pode falar assim, tá, Abrão saiu de Ur dos Caldeus e decidiu ir para Padã Arã. Mas não foi Abrão que decidiu. Quem tomou a decisão de ir para Padã Arã foi o seu pai. Ele queria ir para Canaã, o pai de Abrão queria ir para Canaã, mas no meio do caminho ele falou, vamos ficar aqui em Padã Arã, e ficou ali. E aí, Abrão ficou com seu pai em Padã Arã, já ouvindo a voz de Deus, mesmo enquanto seu pai estava vivo. Ele só decidiu sair de Padã Arã quando o pai morreu. Nós vamos ver isso aqui mais para frente na história. Eu estou trazendo essa ideia para os irmãos, por quê? Porque cronologicamente, quando você lê o texto bíblico, você vai achar que Abraão ouviu a voz de Deus e já saiu dali doido. Não, vamos sair daqui de Ur dos Caldeus, já estou indo ouvindo a voz de Deus. Não, cronologicamente, a Bíblia vai descrever que Abraão viveu com seu pai ainda, aí com 75 anos, ele estava ali na casa do seu pai, mudaram-se para Padã Arã, e aí quando o pai morreu, é que ele decide mudar-se e acatar, digamos assim, a voz de Deus, seguindo para a cidade, né, que Deus havia lhe prometido. Então esse foi o resumo aí do nosso primeiro ponto. Nós falamos sobre a fé de Abraão diante do chamado, nós falamos sobre a promessa que Deus faz para Abraão e também as bênçãos de Deus para Abraão. Agora no ponto 2, nós vamos tocar num ponto que é muito importante, não só na vida de Abraão, mas na minha vida e na sua vida: a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Vale lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Abraão
acatou a voz de Deus, ele não entendia o significado da palavra fé. Ele não entendia, ele não conhecia o motivo por qual a palavra fé ela é cunhada por nós e utilizada por nós hoje. Hoje nós chamamos de fé o que Abraão viveu, né? A obediência que ele teve. Mas quando Abraão estava vivo, que ele estava ali recebendo o chamado, ele não falou, pela fé eu vou seguir essa voz. Não, ele não sabia o significado. Pelo contrário, hoje nós sabemos o significado de fé. Vamos ler comigo Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Um texto muito conhecido, eu tenho certeza que vocês têm ele memorizados, né? Fácil, já estão até recitando, mas para talvez aquele seguidor que não está com a Bíblia ou não tenha familiaridade com o texto bíblico, nós fazemos a leitura para facilitar. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, é exatamente o texto que define para nós o significado de fé. Para o cristão, o que é fé? Fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Você vai receber o que você está esperando. É a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, aqui eu estou lendo na King James, mas na versão Almeida Revista Corrigida ou na Almeida Revista Atualizada ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé para nós? Fé é o seguinte, olha, eu tenho uma certeza, uma convicção tão grande, tão 100% assertiva de que o que eu estou esperando, eu vou receber. E mesmo que eu não esteja vendo com os meus olhos naturais, eu consigo ter a convicção de que pela visão espiritual, pelos meus olhos espirituais, eu consigo já contemplar a minha herança, a minha promessa. Então Abraão não tinha isso em mente. Hoje eu e você sabemos, Abraão agiu com fé. Ele não sabia que ele agiu com fé. Abraão agiu apenas com fé em sua decisão. Ele simplesmente colocou no coração, essa voz que eu ouvi, eu vou seguir. Eu quero cumprir o propósito, a promessa, o chamado que eu acabei de receber. Ele não tinha a menor ideia de como a sua vida seria em uma terra distante, né? Ele não fazia ideia do que aconteceria com a sua vida a partir daquele momento em que ele decidiu sair de Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, indo para Padã Arã, e quando ele realmente decide sair de Padã Arã e vai em direção à promessa de Deus. Abraão teve a sua vida totalmente mudada. Existe um Abraão antes do chamado, um Abraão durante o chamado, que é esse curto período, né, que eu mencionei aqui de Ur dos Caldeus até Arã, e existe um terceiro Abraão saindo de Padã Arã até cumprir o chamado dos seus últimos dias na terra. Se não me falha a memória, 175 anos. Ou seja, a vida de Abraão, ela teve 3 guinadas. Uma antes do chamado, uma durante o chamado e uma após a total decisão irrestrita e obediente de seguir aquela voz. Só que no meio do caminho, né, nem tudo são flores, como eu acabei de dizer, nós não estamos falando com super-heróis, nós não estamos aprendendo sobre um ser humano além das capacidades humanas, né, uma pessoa impecável, uma pessoa imaculada, digamos assim. Nós estamos falando de seres humanos, comuns, gente como a gente, e no ponto 2 nós vamos aprender sobre um descuido de Abraão. Uma das restrições ou uma das decisões quando Abraão decide seguir é que ele levou seu sobrinho Ló, filho de seu irmão Harã, que havia morrido já ainda quando estava com seu pai vivo. E uma das características do chamado de Abraão, se o irmão e a irmã prestou bem atenção no Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1, é que sai de tua terra, do meio de tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aqui nesse ponto, né, sai de tua terra, do meio de tua parentela, existem 2 linhas de sentido. Tem a linha dos teólogos que acreditam que o que Deus estava falando é o seguinte, você vai sair do meio dos seus parentes, você não vai andar com ninguém mais, você não vai andar mais com seus familiares, você vai sair da barra do seu pai, da casa do seu pai. Se você está pensando, Abraão, que você vai receber a herança do seu pai, vai cuidar de tudo que ele conquistou, não, sai desse meio. Tem essa linha, né, que eles acreditam que é a linha humana, que era o que Deus estava dizendo para ele, e tem a linha que era o sentido de tipo assim, de se desapegar totalmente mesmo de seus familiares, no sentido de não andar com ninguém, não falar mais com ninguém. Normalmente, a linha que é muito mais aceita, a linha que é mais não tão radical, digamos assim, é que Deus estava falando o seguinte, olha Abraão, você não vai mais se vincular aos seus familiares. Você está vivendo no meio de uma terra idólatra, de um povo pagão. Você está vivendo e cresceu num ambiente que adoram outros deuses. Você vai sair desse meio e através de ti eu vou construir uma nova nação. E nessa nova nação não poderia haver meios para pecaminosidade, para idolatria, né? Deus queria construir uma nova nação santa, uma nova nação sem esse tipo de desejo pecaminoso. Infelizmente nós conhecemos a história e sabemos que isso não aconteceu. Lá na frente o próprio povo, né, se tornou idólatra, se tornou idólatra e se prostituiu, né, com outros deuses, como é a passagem bíblica. Mas aqui, Abraão talvez ele não tenha lembrado de que Deus havia dito para ele que ele deveria deixar tudo para trás, não apenas a sua terra, mas também a sua parentela. É isso que eu quero dizer. Abraão, ele acabou, talvez ali o apego, né, porque era o sobrinho ele era o seu sobrinho, né, era o filho do seu irmão. E aí Abraão falou, não, vamos
vamos comigo, né? A Bíblia descreve que Ló foi com Abrão, então a gente não sabe se foi um convite de Abrão ou se foi uma decisão de Ló de seguir o seu tio, e aí Abraão ficou com medo de dizer não. Talvez um receio, né, de chatear o seu sobrinho e ofendê-lo, dizer não quero que você vá comigo. Tem esses caminhos que nós podemos trilhar, obviamente são apenas caminhos que nós percorremos para tentar entender o que de fato aconteceu, mas basicamente sabemos que Ló seguiu Abraão, e aí por causa desse descuido, mais para frente nós saberemos um pouco mais da história. E a passagem por Harã, terceiro ponto, é o que eu costumo dizer que hoje é muito fácil, irmãos e irmãs, nós pegarmos a história de Abraão e acharmos lindo. Não, Abraão é o pai da fé, Abraão, Deus foi o Jeová Jiré, o provedor da vida dele. É lindo quando a gente prega sobre isso, né, a fé de Abraão, mas grave uma coisa na mente de vocês e tente mostrar isso para os seus alunos. Enquanto eu bebo água, vai curtindo o vídeo, inscreva no canal, compartilhe aí com seus seguidores, com as redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Grave isso na sua mente e tente mostrar isso também para os seus alunos, que, infelizmente, a gente sabe o fim da história. E sabemos que o fim da história de Abraão foi perfeito, foi maravilhoso, o pai da fé, o homem que Deus providenciou um cordeiro, o homem que Deus usou para ser o abençoador de uma multidão de pessoas. Nós sabemos o fim da história de Jó, né? Jó passou por todos aqueles perrengues e no final Deus restaurou tudo para ele. E aí, detalhe, nós sabemos, por exemplo, que Jó, uma coisa que Jó não sabia era que aquilo que sobreviveu sobre a vida dele era o inimigo, obviamente, ele sabia disso, que era o inimigo, mas que era por uma prova que Deus estava colocando Jó. Mas o texto bíblico vai dizer que um dos maiores testemunhos não foi dado por homem, não foi dado por pessoas como eu e você, né, seres humanos comuns, não foi dado por anjos, foi dado pelo próprio Deus aqui. Jó, tem visto meu servo Jó? Jó é um homem temente, desvia-se do mal, obediente. Era um testemunho, mas nós sabemos o final da história. Abraão não sabia o final da história. Então, isso eu sempre falo, a nossa jornada, ela começa e ela vai terminar. Como ela vai terminar, vai depender de como nós trilhamos no decorrer da nossa trajetória. Vai se desenrolar de acordo com o que nós obedecemos da vontade de Deus. Porque aqui, por exemplo, quando Deus chama Abrão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, na casa de seu pai. Quando ele começa a trilhar pelos caminhos, ainda não era por sua própria vontade, né, pelos seus próprios passos, a Bíblia vai descrever em Gênesis 11, 31, né, 29, 31, que a gente estava lendo, que o seu pai Terá decidiu ir para Canaã, mas parou em Harã. Então, a passagem por Harã vai nos mostrar que nem sempre a orientação de Deus, né, o trajeto que Deus designa para a nossa vida, ele vai ser direto, ele não vai ter obstáculos, ele não vai ter desvios, ele não vai ter uma trajetória mais demorada. Nós sabemos, por exemplo, vamos pegar o caso aí de Moisés e o povo no deserto. Moisés era um conhecedor profundo daquelas regiões ali do deserto, do Monte Moriá, né, das montanhas ali do Horebe. Porém, o povo caminhou no deserto durante 40 anos. Se você for ver o trajeto hoje nós sabemos, o trajeto era menos de um dia de caminhada, se não me falha a memória, ou era pouco tempo de caminhada, não era 40 anos. Mas hoje nós sabemos, o povo de Israel não sabia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, tem decisões que nós decidimos seguir das orientações de Deus, que muitas das vezes ele fala, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente acha que Deus vai dar os caminhos, as direções, as rotas, todas preparadas. Que não, porque se Deus deu, não vai ter obstáculo, não vai ter tempestade, não vai ter sol escaldante, não vai ter perigos no meio do caminho. Pelo contrário, Deus chamou, ele promete que a gente chega até o fim. Mas da saída até o fim, meu irmão, tem uma trajetória de inúmeros obstáculos, de inúmeros desafios. Biblicamente falando, todos aqueles que foram chamados, o trajeto foi assim. Você pega a vida de Elias, você pega a vida de Eliseu, você pega a vida de Davi, você pega a vida de Daniel, você pega a vida de Jeremias, de Isaías, dos profetas, de todos os personagens bíblicos. O maior exemplo é Jesus, né? O chamado desde o seu nascimento até os seus 33 anos de vida. Olha o que ele passou, os caminhos que ele trilhou. Deus prometeu. Daqui você começa, aqui você chega. Mas o caminho para chegar até o fim não é reto, não é sem obstáculos. Tá? Paulo também foi um grande exemplo. Então isso mostra pra gente que muitas das vezes, do chamado até a conclusão, Deus forjará o nosso caráter. Deus trabalhará em nós de forma que nós nos aprimoraremos, nós nos aperfeiçoaremos. E foi o que aconteceu com Abrão. Abrão, quando ele ouviu o chamado, ele estava no meio de um povo idólatra, ele ainda tinha uma mentalidade idólatra, ele ainda estava, não conseguiu desapegar inicialmente do seu pai, né? A gente vê que ele ainda estava apegado àquilo, mas Deus tinha feito o chamado. Quando ele sai daquela rota que ele estava vivendo, né, que o pai dele morre, ele sai de Padã e começa a trilhar o caminho, você vai ver que desde o chamado até o final, Abrão foi sendo forjado. E é o que Deus faz conosco durante a nossa caminhada. Terceiro e último ponto, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. A primeira, a dificuldade contra a fome. É muito
incrível nós observarmos que, como eu acabei de dizer, né, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos chama, a gente costuma fantasiar toda a trajeto, toda a nossa história, né, imaginando que vai ser mil maravilhas, que serão só flores, que serão só alegrias. Não. Nas grandes histórias bíblicas, Abraão, o caso de Ruth, o livro de Ruth, no tempo da história dos próprios filhos, dos descendentes ali de Abraão, né, José, por exemplo, Jacó, no tempo ali, já no finzinho da sua velhice, antes de entrar José na história, nós vamos ver que a terra passava por fome. A cidade de Canaã, a cidade do povo de Deus, a cidade do povo escolhido, nos tempos bíblicos, sempre passou por períodos de fome. O mundo naquele período, as terras naquele período, passavam por períodos de fome. Por exemplo, o livro de Jó vai começar dizendo que em Betel, né, onde eles... Betel não, Betânia. Então, ó, depois de Juízes aí, Ruth, no capítulo 1, versículo número 1, era a cidade de Belém. Belém, a cidade do pão. Ou seja, na cidade do pão, a cidade que tinha ali por nome, né, o alimento estava em fome. Da mesma forma, no tempo de Jacó, ali com seus 12 filhos, a terra teve fome, que foi grande ali durante o período do sonho, né, do faraó. E o governador José, ele até trouxe benevolência ali para as nações, fazendo toda uma administração. E o que eu quero dizer? Em todos os tempos, todos que decidiram obedecer a Deus, eles experimentaram batalhas, dificuldades e oposições. E aqui, essa fome, essa grande dificuldade que recaiu sobre o período ali de Abraão, é a primeira fome, o primeiro registro bíblico de uma grande fome que aconteceu sobre as terras do texto bíblico, do período bíblico. E o problema da fome, ele era tão grave, mas tão grave, né, que o próprio Abraão ele teve que descer para o Egito. E foi onde ele enfrentou o seu primeiro grande desvio. Porque ali no Egito ele enfrentou alguns problemas, algumas dificuldades. Inclusive, vamos entrar agora na parte em que mostra como Abraão ele era um ser humano falho como nós, um ser humano de carne e osso, né? A dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra. O comentarista começa assim: havia fome na terra. Então, para onde eu devo ir? Qual a direção tomar? É muito comum, muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estarmos debaixo de um chamado de Deus, de uma promessa de Deus, e muitas das vezes o céu ficar em silêncio. E a gente no meio da tempestade, no olho do furacão, no meio do deserto, passando por dificuldades, e o céu em silêncio, e não ouvimos nada. E muitas das vezes é onde entra a crise do cristão no seguinte sentido: eu continuo confiando ou eu tomo as minhas próprias decisões? O detalhe aqui é que, nesse período, nesse momento, a melhor decisão é nós nos colocarmos diante do Senhor e buscarmos orientação nele. As perguntas, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer, qual caminho tomar, qual a melhor decisão, isso é comum, você vai se questionar sobre isso. Mas, ao invés de tomar decisões e escolhas que podem ser escolhas erradas, que a gente não sabe, mas eu quero dizer o seguinte: tomar decisões que não foram buscadas em Deus, a melhor rota, o melhor caminho é: humilhe-se diante do Senhor e busque a Ele em oração o melhor caminho. Nós sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero. Ocasionalmente, por algum motivo, e nós sabemos o motivo, que era as decisões do próprio Deus, né, para muitas vezes direcionar ou motivar uma determinada pessoa, ou o próprio povo a tomar uma determinada atitude, surgia uma severa fome e seca ali naquele período. Obviamente, né, nós estamos falando de um período onde não havia tanta tecnologia, tanta inovação, não havia muito lugares propícios para o crescimento ali da área agrícola. A gente sabe que, por exemplo, a região de Canaã, uma área desértica, aquelas regiões ali da Arábia, né, dos desertos arábicos, dos desertos ali de Jerusalém, de Israel, desses lugares bíblicos, nós sabemos que é uma região mais árida, mais desértica, mais seca, e por conta disso, dependia-se muito do clima, dependia-se muito de temporadas para que as colheitas, né, fossem frutíferas, fossem abençoadas, digamos assim. E a dificuldade, uma outra dificuldade que Abraão enfrentou, primeiro, foi contra a fome, havia fome em toda a terra. A segunda, a direção, né, qual o caminho tomar. E a terceira, a dificuldade em falar a verdade. Nós sabemos, quando lemos o texto bíblico, que quando Abraão ele decidiu ir para o Egito, chegando lá, a Bíblia vai descrever que Sarai, uma mulher de 75 anos, ela, muito bela ainda, o faraó colocou o olho naquela mulher e falou: que mulher bonita, essa aí que eu quero para mim, ou é essa que eu quero para o meu harém. E tomou Sarai como a sua esposa, né, como uma de suas esposas. Porém, antes dele fazer isso, Abraão foi questionado. Ele chegou ali no Egito com aquela carruagem, né, cheia de pessoas, com aquela vários agrupamentos de pessoas, com aquela mulher bela, e foi questionado: e aí, essa mulher, quem é ela? Abraão teve dificuldade em falar a verdade. Mas o texto bíblico vai explicar. Obviamente não é uma justificativa para o pecado, não é uma justificativa para o erro. Lembrando, nós estamos lidando com ser humano, nós estamos lidando com um ser cuja natureza é pecaminosa desde o ventre, nós estamos lidando com seres humanos que falham. Mesmo quando nós estamos trajetando a nossa caminhada com Deus, nós somos seres humanos. A santidade é exatamente isso, é nós trilharmos nos lavando todos os dias, porque
difícil, não vou dizer impossível, é difícil vivermos todos os dias, de hoje até o último dia, sem pecar. Se eu virar para os irmãos e falar assim, se você virar hoje e falar, eu não peco mais, você consegue? Se você dizer que consegue, por suas próprias forças, por seus próprios méritos, amém, glória a Deus, tente, continue. Mas, humanamente falando, a nossa natureza, ela é caída, a nossa carne, ela é frágil, fraca, né? O próprio Jesus fala, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Obviamente, tirando do contexto esse versículo, é uma realidade que nós vivemos, o Espírito ele está o tempo todo disposto a nos ajudar, a nos levantar. Paulo vai nos dizer em Romanos 7, Romanos 8, que existe uma briga constante entre a nossa carne e o nosso espírito. No livro de Gálatas também é falado sobre isso. Gálatas 5 especificamente, existe uma briga constante entre a carne e o espírito. Então, Abraão aqui, ele, diante dessa situação, ele pensou, se eu falo a verdade de que ela é minha esposa, eles podem me matar, porque era costume daquela época uma pessoa matar o outro simplesmente por interesse nos seus próprios bens, né? Por isso que uma das leis dos 10 mandamentos é não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo. Tem essa regra, essa lei, porque era muito comum naquele período uma pessoa simplesmente matar ou tirar a vida de outra pessoa porque queria. A mulher dele é muito bonita, então se ele não estiver mais com ela, ela vai ser minha. Nós lembramos, meus irmãos, que nós estamos falando de um período de escravidão, que era muito comum você ter servos, que era muito comum esse tipo de prática. Hoje, obviamente, isso não é comum, mas acontece. Sabemos que, infelizmente, acontece. Um outro caso muito conhecido e parecido com esse, né, para mostrar a gravidade da situação e, obviamente, muitos anos depois, nem milhares, né, mas muitos anos depois, muitos séculos depois, é o caso de Davi. Davi tinha como seu amigo ali, um dos seus amigos, guerreiros, soldados leais, que ele simplesmente teve a vontade de ficar com a mulher, e aí simplesmente decidiu, vou matar esse cara. Esse cara aqui, eu vou ficar com a mulher dele, mas eu não posso deixar ele vivo. Porque eu já coabitei com ela, ela está grávida, e aí, né, infelizmente, se ele ficar com vida, ele vai descobrir a verdade. Ele tentou armar toda uma história para poder enganar ali o seu amigo e companheiro de guerra, mas não teve jeito e no fim decidiu-se cometer um assassinato, um homicídio. Enfim, o que eu quero dizer? Abraão, ele se colocou entre dois caminhos. Ele poderia dizer a verdade, perder a sua vida, mas ele optou em contar uma mentira, e aí essa mentira quase destruiu todo o povo egípcio. Porque a Bíblia vai descrever que quando o faraó tentou, ele não conseguiu, ele tentou, né, se aproximar de Sarai, a Bíblia vai descrever que o próprio Deus apareceu para ele em sonhos, dizendo para ele quem era aquela mulher e que ele não deveria tocar nela, e ainda colocou uma praga no povo. E por conta disso o faraó ficou extremamente bravo, deu ainda uma confrontada com Abraão, mas no fim tudo deu certo. Mas o que eu quero dizer? Dificuldades no meio do caminho. Nós enfrentamos dificuldades na nossa trajetória. Abraão é um exemplo. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia não tenta de forma nenhuma ocultar as nossas fragilidades, a nossa natureza caída, não tenta nos mostrar, nos moldar ou nos modelar como seres perfeitos. Pelo contrário, a Bíblia revela exatamente a nossa fraqueza, a nossa falha, para que nós possamos entender que, por causa disso, nós precisamos de um resgatador, de um salvador, daquele que é perfeito, que é santo. Então, esse é o ponto de número 3, né? Nós aprendemos ali de 3 dificuldades que Abraão enfrentou. A dificuldade contra a fome, havia fome sobre toda a terra, a dificuldade em tomar a decisão correta do lugar que deveria ir, e a dificuldade também de falar a verdade. Ponto final, conclusão. Como vimos, Abraão foi um escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. As promessas que Abraão recebeu e que Abraão, após o seu chamado, foi-lhe prometido, elas estenderiam não apenas a Abraão, mas também a todos os seus descendentes. E lembra que lá no começo eu falei sobre alguns pontos? Por exemplo, Gênesis 12, versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E olha o que diz: e tu serás uma bênção. Ou seja, Abraão se tornaria uma bênção para todas as pessoas, uma bênção na vida de outras pessoas, no tanto que o próprio Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim de mais uma lição. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Deus abençoe a sua semana, a sua aula. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, curta, comente, compartilhe, e nós estaremos juntos, se Deus assim permitir, na próxima semana. Deus abençoe.